Pode o amor surgir através de um contrato de casamento? A chuva batia forte sobre as pedras antigas da mansão dos Bourbons, e o céu estava coberto por um manto de nuvens cinzentas, como se a própria natureza chorasse em compaixão pela aflição de Stella. Dentro da sala de estar, a lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre as paredes. Mas o calor do fogo não era suficiente para aquecer os corações ali presentes. Stella, a bela filha do Lord Bourbon, sentia o peso de um futuro incerto esmagando seus ombros delicados. A família de Stella estava à beira da ruína. As dívidas haviam se acumulado de maneira avassaladora e a única solução proposta era um casamento arranjado, um casamento sem amor. O rosto de Stella, antes radiante de sonhos e promessas, agora refletia uma tristeza profunda, como se sua alma já tivesse sido entregue a um destino sombrio. Ela não queria aquela aliança, não queria ser uma peça em um jogo onde sua liberdade era a moeda de troca. Foi quando, como se fosse um presságio, o som grave de passos ecoou no corredor. A porta da sala se abriu com um rangido suave e o conde Juan Carlos de Tir entrou, sua postura imponente contrastando com a incerteza que ela sentia em seu peito. Seu olhar, firme e enigmático, se encontrou com o dela. Stella sentiu uma mistura de raiva e desconforto. Ele era, para todos, um homem de reputação duvidosa, o libertino da alta sociedade, cujos boatos sobre a vida boêmia e as mulheres em seu caminho o tornavam uma figura desprezada pelas famílias mais tradicionais. Mas ele era inegavelmente belo. Sua presença era avassaladora, e mesmo que Stella quisesse negar, seu corpo reagia àquele magnetismo com uma inquietação que ela não sabia explicar. Ela se lembrou do dia em que ele a abordou, ousando declarar-se em um baile, suas palavras de amor tão inesperadas quanto dolorosas. No entanto, o que sentia naquele momento não era o desejo que ela temia, mas sim uma suspeita sobre o caráter dele. Como poderia ele, com sua fama, ousar se aproximar dela? Agora ele estava ali, em sua mansão. O conde se aproximou com passos lentos, seu olhar fixo em Stella, como se tentasse penetrar suas defesas, como se desejasse conhecê-la mais do que qualquer outra pessoa. Ele não parecia se importar com a repulsa que ela sentia. Senhorita Bourbon, disse ele com uma voz grave, carregada de uma suavidade inesperada. Vejo que sua situação é mais desesperadora do que imaginei. Eu estou aqui para ajudá-la, se me permitir. Stella o encarou com uma mistura de desconfiança e raiva. Eu não preciso de sua piedade, conde. Ele sorriu de maneira enigmática, como se tivesse certeza
que dessa vez ela o aceitaria. Não ofereço piedade, senhorita. Ofereço uma solução. Ele fez uma pausa, então estendeu-lhe um contrato. Um casamento por 1 ano. Em troca, quitarei todas as dívidas de sua família. Tudo o que você precisa para restaurar sua posição e garantir o futuro dos seus. A proposta a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para o contrato com aversão. Um casamento sem amor, um acordo vazio de promessas. E ainda assim, o que mais ela poderia fazer? O que mais ela poderia oferecer para salvar sua família? 1 ano? Sua voz estava quase abafada pela surpresa e pela revolta. 1 ano, ele repetiu com a calma de quem sabia que não havia outra escolha. Ao fim desse período, você estará livre. Eu darei tudo a você sem reservas. E quem sabe, ao fim de tudo, você verá que eu não sou um homem desprezível. Ela olhou para ele, o coração apertado. Não havia mais forças para lutar contra o que já parecia inevitável. E se eu não aceitar? Ela perguntou, embora soubesse que não havia outra saída. O conde a observou com uma ternura inesperada, uma suavidade que não condizia com sua fama de mulherengo. Se não aceitar, sua família será arruinada financeiramente. Os credores não terão piedade. Você perderá tudo o que ama. Eu ofereço uma saída, uma chance. Stella ficou em silêncio, os dedos tremendo enquanto tocavam o contrato. Era uma prisão disfarçada de solução, uma armadilha disfarçada de liberdade. Mas o que ela poderia fazer? A dor da perda de tudo que ela mais amava era maior que qualquer orgulho ou desejo de autonomia. Eu aceito, disse, a voz falha, os olhos marejados. Mas fique claro, isso não significa que eu vou amá-lo, conde. Juan Carlos olhou para ela com um sorriso, os olhos carregados de algo mais, algo profundo que ela não conseguiu entender. Não espero que me ame, Stella. Ele mentiu, sua voz suave cheia de uma ternura que a desconcertou. Apenas que me dê a chance de ajudá-la. Nos dias seguintes, os preparativos para o casamento eram rápidos, quase impessoais. Mas algo mudava no ar. Juan Carlos visitava a mansão dos Bourbons, trazendo consigo palavras gentis, sorrisos discretos e uma paciência que parecia inquebrantável. Stella, por mais que quisesse resistir, não conseguia evitar ser tocada por suas atitudes gentis. Ele não era apenas um homem que os boatos diziam. Havia algo mais em seus gestos, algo que despertava nela uma curiosidade irreprimível. O dia do casamento chegou, uma cerimônia cheia de pompa, mas vazia de significado para ela. Stella entrou na igreja com um olhar triste e dentro de seu coração havia um grito silencioso de revolta.
O conde estava ao seu lado, imponente, radiante, mas Stella não podia corresponder à sua alegria. Não podia, pois seu corpo ainda se rebelava contra aquela prisão disfarçada de acordo. Após a cerimônia, já no castelo de Juan Carlos, ele se aproximou com um sorriso de quem sabia que algo estava prestes a mudar. Ele tentou beijá-la, mas ela o empurrou com força. "Não se atreva a me tocar!" ela gritou, a raiva explodindo como uma tempestade. Mas ele não desistiu. Estava sempre ao seu redor, com um cuidado exagerado, com gentilezas que beiravam a obsessão. Cada palavra que ele dizia parecia um convite ao desejo, mas ela resistia. O medo de ser apenas mais uma mulher em sua vida a paralisava. O casamento já havia sido realizado há 3 meses, quando, em um evento social, uma mulher se aproximou dela, insinuando que o casamento deles não passava de uma fachada. As palavras daquela mulher, com sua frieza e desdém, fizeram o sangue de Stella ferver. Um ciúme intenso tomou conta de seu coração. "Sei que seu casamento é apenas de fachada. Não dou mais que 1 mês para Juan me procurar para realizar todos os prazeres que você não pode lhe dar." A raiva tomou conta de Stella. Ela se virou com um olhar cortante. Ele não participa de suas orgias porque não quer. Não tenho culpa se ele escolheu a mim para ser a esposa dele e não a você. Meus caros, Stella estava gostando de Juan. Gostava da constante presença dele ao seu lado. Talvez ela tivesse se interessado por ele desde o dia em que ele se declarou para ela. Contudo, ele era tido como um homem boêmio e por isso ela o recusou. Agora, casados, ele vivia para ela, não saindo sozinho, nem demonstrando interesse por outras mulheres. Isso fez com que Stella secretamente se apaixonasse por ele. Quando eles chegaram em casa, ela foi para o quarto sem lhe dar uma palavra. Ele desconfiou de que algo estava errado e foi atrás dela. Quando ele entrou no quarto, ela não conseguiu mais conter suas lágrimas. Aquelas palavras a haviam ferido profundamente. "O que está acontecendo?" ele perguntou com preocupação genuína. Ela, entre soluços, contou-lhe tudo. A provocação da mulher, as palavras cruéis. "Ela é uma mulher sem limites", Juan Carlos disse com um semblante sério. "Mas não se preocupe, querida. Ela sabe que não tem mais espaço na minha vida." Stella, ainda irritada, perguntou: "Então, por que não passa suas noites com ela, se ela pode lhe dar o prazer que você deseja?" Juan Carlos a olhou com ternura. "Porque eu só desejo você, Stella. Só você. Desde o momento em que te conheci, soube que minha vida sem você não faria sentido." Ela ficou sem saber o que responder.
Você é a única que eu desejo, mas para mim é importante que me deseje tanto quanto eu a desejo. Ela o olhou pensativa e depois confessou: tudo que diz respeito a você me assusta. Oh, Juan, eu sinto que preciso beijá-la, Estela, senão vou acabar enlouquecendo. Ele interrompeu a fala dela. Sem mais forças para negar o que sentia por ele, ela disse: sim. Ela gemeu, aproximando o corpo do dele. Foi um beijo vagaroso e provocante. O sangue se agitou nas veias de Estela e a reação que seu corpo sentiu a assustou. Algo em Juan mexia com o seu desejo. Talvez fosse loucura, luxúria ou amor. Não sabia dizer, apenas o queria. De repente, Estela começou a tremer compulsivamente. O que é isso que estou sentindo, Juan? Ela indagou assustada. É prazer, minha querida. Desejo por mim e nada mais. Ele a beijou, mas agora com mais ímpeto. Ainda se sentindo fraca, disse: quero você, Juan. O pedido dela foi excitante e ele a beijou de novo. Ele começou a despi-la lentamente. Estela mal notara que estava ficando nua, pois estava inebriada pelos lábios que agora exploravam a curva de seu pescoço. Ousadamente, ela começou a alisá-lo, o que provocou gemidos de prazer em Juan. Ela procurava alguma coisa no corpo dele que não sabia o que era, mas que certamente lhe completaria o prazer do momento. Até que encontrou. Surpresa, fechou os olhos e disse: e agora, o que eu faço? Ela perguntou, sem saber como lidar com o estado alucinante em que ele se encontrava. Sabia que algo tinha que ser feito, mas o quê? Quer que eu mostre? Ele perguntou maliciosamente, com um sorriso nos lábios. Sim, por favor. Ele a olhou, deliciando-se de prazer, e disse: você é minha, Estela, toda minha, e eu a quero. Não pare, por favor, não pare, Juan. Ela suplicou com urgência. Dessa maneira, descobrindo-se mutuamente, os dois se entregaram pela primeira vez depois de 3 meses de casados. Ao findar, exaustos, ele a olhou apaixonadamente e, com um ar de vitória nos olhos, disse: você é minha. Eu te amo desde o primeiro dia em que te vi. Ela sorriu e os dois dormiram abraçados. E assim, através de um contrato de casamento, Juan conseguiu demonstrar o seu amor. E Estela descobriu que Juan merecia o amor que ela, sem saber, sentia por ele. Se você gostou dessa história, aqui eu indico outra que você certamente gostará.